Muito bem. Foi esse o desenho que vocês fizeram? Pastor, isso é o quê? Voodoo? Não, irmão, isso é simplesmente um desenho geométrico de grande complexidade. Isso é um quadrado que por sua vez tem dentro um círculo, que por sua vez tem dentro um losango, que por sua vez tem uma estrela formada por dois triângulos equiláteros, ou seja, de lados iguais, um verticalmente virado para cima e outro verticalmente virado para baixo. Só isso. Mas para que isso tudo? Porque cada forma geométrica é um detalhe. Qual foi o objetivo disso tudo? Mostrar para você a importância de uma liderança dentro de qualquer ambiente que se crie. Seja ele num grupo de trabalho, seja dentro de um grupo de amigos, seja dentro de um ambiente escolar, acadêmico e principalmente dentro do universo familiar. Qual é o primeiro ensinamento que nós tivemos hoje e que eu quero que você entenda? De todos os grupos, só um acertou. Só um fez. O problema não era a forma geométrica. O problema era constar, não importa se o retângulo estava torto, se o losango, mas se você fizesse um losango, você tinha que lembrar que era um losango. Se você fizesse uma estrela, você tinha que lembrar que a estrela era composta por dois triângulos. Se você fizesse o círculo, você tinha que lembrar, não, em volta do losango tinha um círculo, porque cada detalhe é importante. Você sabia disso? Você sabia disso? Quem sabia? Quem sabia disso? Quem viu o desenho? O líder. É a importância da liderança. Por isso nós, como líderes, às vezes nós somos taxados por causa dos erros que nós cometemos. Mas é uma responsabilidade muito grande ser líder. Porque às vezes você olha, você não tem tanto tempo como as outras pessoas têm para analisar uma situação e decidir nela. É igual quando você está dirigindo. Aconteceu um acidente. O que foi que aconteceu? Porque fulano de tal cortou naquela hora e ele fez isso errado. Mas ele também não podia ter feito isso. Sabe aquele espírito de técnico de futebol? Por que tocou a bola aqui? O cara lá. Mas ele só teve uma fração de segundos para ele só fazer assim, ó. E chutar. Aí vem a força do vento, se pegou bem na bola ou não, se era para aquele cara, se tinha um outro lá, mas ele não viu, foi uma fração de segundos. Mas por uma atitude errada, a gente julga. Assim o líder é julgado também. Mas qual é o ensinamento disso tudo, irmão? Se um líder erra, todos erram. Se uma direção for passada errada, isso influencia no acerto de todos. Ou também, se uma direção for passada corretamente, isso influencia na vitória de todos. Deu para entender? Então hoje nós vamos cair dentro de um ambiente chamado família, onde o sacerdócio, ele determina o sucesso de todos, mas também pode determinar o fracasso de todos. Vamos lá. Repete comigo. Kohen. Kohen. Kohen em hebraico significa sacerdote. Kohenim, sacerdotes. Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O sacerdote sobre todos os sacerdotes. Kohen, o importante papel do sacerdócio no lar. Vamos lá, irmãos. Abre a sua Bíblia no 1 dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Só isso. E vamos ver lá o que o texto nos diz. Antes de nós lermos o texto, segura o texto aí. Como eu estava falando para você, a responsabilidade de ser líder é uma das maiores responsabilidades que Deus poderia colocar sobre o ombro de uma pessoa. E é por isso que para que uma liderança seja bem sucedida, gente, existem dois fatores
que sempre precisam estar presentes na vida do líder. O líder sempre ter a certeza daquilo que ele vai fazer antes de fazer. Essa é uma responsabilidade que os liderados muitas vezes não têm, mas que a gente que vai ser líder, e hoje eu vou falar sobre liderança, e encare liderança em todos os sentidos, mas nós vamos falar mais especificamente dentro do lar. A responsabilidade de um líder é diferente da responsabilidade de um liderado. O liderado, ele pode errar quantas vezes ele quiser, porque ele sempre vai ter um líder que, teoricamente, ele espera que o entenda, que o corrija em amor, né, que o redirecione para o caminho certo. O líder não. O líder, ele tem sobre os ombros a responsabilidade de sempre ter a certeza do que ele vai fazer, antes de fazer. Porque depois que ele fizer, ele pode determinar o erro determinar o fracasso de muita gente. Então é importante que antes que ele faça, ele tenha certeza do que ele vai fazer. E qual é o segundo outro fator que sempre precisa estar presente na vida de um líder? Existirem pessoas orando, intercedendo e cobrindo a vida do líder em oração para que ele faça o que precisa ser feito da melhor forma possível, de preferência da forma que Deus determinou que fosse feito. Às vezes, por falta de entendimento de alguns líderes, liderados sofrem, igrejas sofrem, famílias sofrem, todo mundo sofre. E ao mesmo tempo, pela falta de entendimento do seu papel como liderado, líderes sofrem. Se todo líder, ao invés de ter à sua volta liderados que os criticassem, tivessem mais à volta dele liderados que orassem por ele, que intercedessem por ele, que buscassem em Deus sempre uma forma de colocar a vida dele diante de Deus para que ele errasse cada vez menos, líderes não terminariam os seus ministérios, a sua missão de liderar, com o pescoço pendurado numa corda. Às vezes, a gente vê um pai de família se suicidar e a gente fica pensando, o que leva um pai de família a matar ele mesmo? Alguns casos até acontece assim, mata a mulher, mata os filhos, depois se mata. Aí você pensa assim, mas por que não se matou sozinho e deixou os outros? Sabe o que é isso, irmãos? Desespero. Se eu que amo os meus filhos, se eu que amo a minha esposa, eu não estou dando conta de cuidar deles, se eu deixá-los aqui sozinho, aí que eles vão sofrer mais ainda. Então eu prefiro dar cabo à minha vida, mas ter a garantia que eu vou levá-los comigo. É uma ideia errônea? Lógico que é uma ideia errônea. Mas é a ideia de uma mente desesperada, de alguém que tem aquela sensação de que tinha uma missão nas mãos e não deu conta dela. Como eu falei, Kohen, em hebraico, significa sacerdócio, sacerdote. Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Dentro do plano divino, irmãos, o plano divino seria que o sacerdote deveria ser aquele que, ao mesmo tempo, iria liderar a vida espiritual do povo, dentro dos princípios dele, lógico, e dentro do nosso ambiente familiar, nós como homens, fomos colocados como sacerdotes. Quando Deus institui sobre a vida de Israel a função do sacerdote, eram duas basicamente a missão de um sacerdote. Primeiro, servir ao povo. Você vai servir ao povo sendo um instrumento nas mãos de Deus, para que o povo, todas as vezes que precise se achegar a mim, ele tenha você para levá-lo a mim. Então você vai ser um servo do povo. E ao mesmo tempo, você vai ser aquele responsável por liderar a vida espiritual do povo, para que eles nunca peguem caminhos errados e se distanciem de mim. Então essa era a função do sacerdote. Quando Deus faz o homem, irmãos, Ele coloca sobre os nossos ombros, como homens, a responsabilidade do sacerdócio dentro da nossa casa. É para mim e para você, como homem, que cabe a missão e a responsabilidade de dar as direções dentro da nossa casa. Cabe a nós a administração da nossa casa. Cabe a nós a tomada de decisões dentro da nossa casa e diante da nossa família. E tomar decisões nem sempre vai agradar pessoas. As nossas decisões nem sempre vão agradar pessoas. Já disse alguém certo dia, se você quiser agradar a todo mundo, não seja líder. Vai vender sorvete.
Porque quem vende sorvete agrada todo mundo. Quem não gosta de sorvete? Mas se você quer ser líder, você vai ser colocado em determinadas situações, em qualquer ambiente onde você esteja, você vai ser colocado em determinadas situações em que você vai ser desafiado a tomar decisões. E essas decisões podem agradar ou podem desagradar. Mas o que você precisa ter a certeza é que o que você está fazendo vem de uma direção de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que Deus te confiou. Só que o que a gente percebe hoje, gente, é que existem dois problemas muito grandes dentro dessa questão do sacerdócio do lar. E o diabo, ele tem feito disso uma ferramenta assim terrível para destruir algumas famílias. Eu vejo isso acontecer, irmãos, desde que eu me converti. Famílias sofrendo por falta de um sacerdócio dentro do lar. Primeiro problema, eles às vezes entendem a missão de liderar e acham que liderar significa simplesmente mandar em outras pessoas. Então ele toma a barra de ferro na mão dele e ele acha que liderar pessoas é dar com a barra de ferro na cabeça das pessoas, como se elas fossem subalternas a ele, submissas a ele. E de certa forma são, mas isso desce o direito a ele de fazer sofrerem com a liderança dele. Uma vez eu escutei de um pastor que falava sobre isso. Eu aprendi no decorrer da minha vida que não é ferindo pessoas que se conquistam as coisas. Não é ferindo pessoas que se exercem autoridade, não é ferindo pessoas que se exercem liderança. Então, tem alguns homens que eles entendem de uma forma muito errada essa questão de liderar. E às vezes eles começam a impor decisões, eles impõem direções que vêm deles mesmos, e não vem de outra parte, ele não se preocupa se o que ele está falando vem de Deus ou não. E aí eles começam a passar por cima das outras pessoas que estão dentro de casa. E esse erro coloca a família toda numa derrocada. Porque você não está debaixo não de uma liderança, você não está debaixo de uma autoridade, você está debaixo de um autoritarismo. E o diabo tem usado muito isso. Eu já falei aqui sobre as 3 barras de ferro que quebram uma liderança. As 3 barras de ferro, as 3 barras que quebram uma liderança. Uma é a barra de saia, líderes que se enveredam com mulheres e acabam colocando a missão de liderar por água abaixo. A outra é a barra de ouro, os que se contaminam com dinheiro, por causa de dinheiro se corrompem. E a outra é a barra de ferro, que significa força, pessoas que acabam com o ministério delas, de liderança, porque exercem uma força na liderança delas que não precisava exercer. Qual é o segundo problema dentro da liderança? Dentro dessa questão de sacerdócio. Por um lado, você tem homens que entendem a questão da liderança e exercem ela até de uma forma errada. Já tem outros que da mesma forma eles não entendem a missão como sacerdote e eles acabam deixando de liderar e deixando que outras pessoas liderem no lugar dele. Ora, se Deus colocou você para liderar, é você quem vai liderar. Qualquer pessoa que lidere no seu lugar vai liderar errado, de uma forma errada. Por quê? Porque a pessoa não sabe liderar? Não! Porque naquele lugar, naquela situação especificamente, Deus não separou ela para liderar. Você vê isso de uma forma muito clara quando Moisés ele é chamado por Deus. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, mas eu sou gago. O Senhor faz o seguinte, o Senhor fala com Arão que é melhor, porque Arão sabe falar, Arão é mais desenvolvido. Moisés, eu escolhi você, Moisés, para te ajudar. O máximo que eu posso fazer com você, eu falo com você e você fala com Arão e Arão fala com o povo. Mas eu não vou abrir mão de falar com a pessoa que eu escolhi para quem eu falar, porque eu escolhi você. Arão vai levar para o povo as direções que eu dei a você. Arão pode ser o porta-voz seu diante do povo, mas o meu porta-voz diante do povo vai ser você. E se isso tivesse algum tipo de alteração, daria errado, gente. Então tem pessoas, tem homens, que pelo fato de não liderarem as suas casas, abrem mão de exercer uma liderança. E infelizmente obrigam a outra pessoa, o cônjuge às vezes, ou alguém dentro da casa. Irmãos, tem casas que os pais não mandam. Tem casas que quem manda é os filhos. Eu já vi casas
que quem mandava era o namorado da filha. Ou era namorado do filho. Quem mandava era a nora. Porque para não desagradar a nora e não causar problema para o filhinho, aí a gente fica bem com o filhinho, para não causar problema para o filhinho, e a gente deixa ela fazer o que tiver que fazer. Ou ele fazer o que tiver que fazer. Então são dois problemas críticos que acontecem hoje dentro de sacerdócio, dentro das casas, dentro das famílias. E eu atendo casos assim todo dia. Quando não atendo, os vejo todo dia, a minha vida inteira. Mas a gente vai ver isso, como é que isso acontece de uma forma assim muito sutil, usando como parâmetro um exemplo bíblico. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu pelo caminho de todos os mortais. Qual é o caminho de todos os mortais, irmãos? Morte. Coragem, pois, e ser homem. Vou explicar para você o que Davi vira para Salomão e fala assim: Salomão, meu filho, você vai assumir o trono no meu lugar. Eu estou no final dos meus dias. Eu estou morrendo. Mas para que você assuma o trono de Israel, eu vou te dar alguns conselhos. Os 2 primeiros: seja corajoso, Salomão, e seja homem. Ponto. Você pode ter todos os defeitos do mundo, Salomão. Você só não pode ter 2: ser covarde e não ser homem. Porque para poder governar uma casa, governar um reino, fazer o que Deus espera que você faça na vida de Israel, você precisa ser corajoso e precisa ser homem. Você não precisa simplesmente vestir calças. Você precisa honrar as calças que você veste. Esse foi o conselho de Davi para Salomão. Deu para entender? Vamos orar? Antes da gente orar, se você é homem, essa palavra é para você, como é para mim. Se você não é homem, você é mulher. Vou começar pelas solteiras. É isso aqui que você precisa entender. E é isso aqui que você precisa esperar do homem com quem um dia você vai casar. Você, quando se casar, você não precisa se preocupar se ele tem olho verde. Você não precisa se preocupar se ele é lourinho, se ele é moreninho, se ele é baixinho, se ele é altinho, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é gordo, se ele é careca, se ele tem barba, se ele não tem. Você precisa saber se ele vai ser corajoso o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida, como sacerdote. E se você está casando com um homem. E homem é ter caráter, homem é ter integridade, homem é ser honesto, homem é tratar você como você merece ser tratado. Homem e corajoso é ser o sacerdote que Deus espera que um dia você tenha na sua casa, e que seja ele que vai ser o sacerdote dos seus filhos. Se você é casada, mas o seu marido não está aqui, faça de tudo para que ele... Eu vou falar de marido, irmãos, mas eu falei hoje de manhã com algumas pessoas. Marido pode ser o seu pai, pode ser o seu padrasto, ou seja, qualquer pessoa que exerça a função de sacerdote, de liderança dentro do seu lar. O ideal é que você, nas próximas 5 semanas, você tente de alguma forma trazer essa pessoa. Ah, pastor, meu marido ou meu pai, não adianta, ele não vem. Eu e a produção, nós estamos tentando nos adaptar lá na parte de áudio para tentar gravar a mensagem e tentar proporcionar a você a oportunidade de enviar essas mensagens para eles, para que eles possam ouvir. Porque eu não aguento mais, irmãos, ver famílias sofrendo por falta de homens dentro de casa, corajosos e com um coração sacerdotal para cuidar da família que Deus confiou. Eu não aguento mais ver famílias sofrendo, filhos sofrendo, mulheres sofrendo, famílias sofrendo por falta de homens que assumam seu papel dentro de casa. Vamos orar. Senhor,
Tua palavra para nós é vida, Tua palavra para nós é fonte de sabedoria, é o nosso manual de fé e prática para todas as coisas que nós precisamos aprender e viver no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, usa a Tua palavra mais uma vez para nos nortear dentro daquilo que o Senhor espera que aprendamos nessa noite, e que seja, Senhor, mais uma vez essa oportunidade, a oportunidade de nós aprendermos e crescermos o Senhor, sempre, Pai, sempre, no intuito de nós alcançarmos um passo à frente, um nível a mais, dentro dos Teus planos, dos Teus propósitos para a nossa vida, hoje em especial, como sacerdote do nosso lar. Assim oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. De todos os reis, irmãos, que Israel teve, nenhum deles foi tão bom como Davi. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Davi é considerado até hoje como sendo o maior rei e o melhor rei que Israel já teve. Nenhum rei levou Israel a conquistar tanto, a tanta honra diante das outras nações. Mas como a gente sabe, tudo que é bom dura pouco. E com Davi não foi diferente. Davi foi um ótimo rei. Mas como ele mesmo diz, chegou um momento em que ele precisou seguir o caminho que todos os mortais um dia vão seguir, que eu e você vamos seguir. Vai chegar a nossa hora. De Davi chegou. E o texto aqui, ele mostra Davi nesses últimos momentos dele, dando algumas instruções de como Salomão deveria se portar dali para frente. Salomão, até aqui você me teve. Até aqui, Israel, quando olhava para o palácio, mesmo sabendo que seria você que assumiria o trono, Israel olhou para você como rei. Israel sempre teve a mim como rei. Eu era o referencial. A partir de agora, Salomão, as suas posturas precisam mudar. Porque antigamente, se você fizesse alguma besteira, se você falasse alguma besteira, se você se comportasse de alguma outra forma, as pessoas olhavam para você como sendo filho do rei. A partir de agora, não. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para você e vão falar: esse é o nosso rei. E as pessoas precisam ver em você posturas diferentes, mas posturas necessárias para quem quer ser rei. E aí, Davi dá esses conselhos. E os dois primeiros conselhos são conselhos muito fortes para Salomão, irmãos. Seja corajoso, Salomão, e seja homem. Porque se você for um covarde, um frouxo, você nunca vai conseguir governar essa nação da forma que Deus quer que você governe. Salomão tinha tudo para ser um bom rei, irmãos. Salomão tinha tudo para ser um bom rei. Aliás, eu digo a você que Salomão, ele tinha até um potencial a mais que Davi não teve. Porque a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. E que nenhum outro homem na face da terra foi tão sábio como Salomão, nem antes dele, nem depois dele. A Bíblia fala isso. Nenhum outro rei, nem antes de Salomão, nem depois de Salomão, foi tão sábio quanto ele. Então nem Davi era tão sábio. Acho que é a pilha aqui. Nem Salomão, nem Davi foi tão sábio quanto ele. Então, Salomão tinha tudo para ser um bom rei. Ele só cometeu 2 erros. Quais foram os erros? Ele não foi corajoso e não foi homem. Só isso. Acabou. As 2 primeiras coisas que que Davi vira para ele e dá como conselho, são os 2 erros que Salomão comete. Salomão até deu indícios, irmãos, de que seria corajoso e um bom rei. Mas os momentos em que Israel mais precisou de um rei corajoso, os momentos em que Israel mais precisou de um rei firme, foi justamente os momentos em que Israel não encontrou. É o que acontece hoje dentro das casas, irmãos. Nós como homens, nós fomos chamados por Deus para governar. Deu certo aí? Obrigado. Nós como homens, nós fomos chamados por Deus para governar a nossa casa. E governar a nossa casa é semelhante a governar uma nação. Nós temos riquezas e bens para administrar. Quando eu falo riqueza, não significa que você é rico. Mas você tem bens materiais para administrar. Você tem riquezas todos os dias para administrar.
Você tem recursos financeiros todos os dias para administrar. E se você não bem administrar eles, você coloca em risco o reino inteiro que está debaixo do seu comando. Nós temos um povo para proteger, porque Deus nos confiou um povo dentro da nossa casa. Nós temos súditos para nos servir em alguns momentos. Súditos, não no sentido de serem escravos, mas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Que a Bíblia diz que devem respeitar as nossas autoridades. A Bíblia ordena, irmão, submissão das nossas esposas a nós. Mas para que a liderança da nossa casa seja bem sucedida, não basta ter nome de rei. Esse é o problema de muitos homens. O cara tem nome de rei, tem roupa de rei, tem status de rei, tem coroa de rei, mas não tem coragem de um rei, não tem caráter de um rei, e não tem postura de um rei, não mostra confiança para os seus liderados que um rei deveria demonstrar. E homem sem coragem, homem sem coragem e homem sem ser homem, não serve para ser rei. E o que mais a gente vê hoje, irmãos, dentro de algumas famílias é isso. Quando a família mais precisa de um líder, de um sacerdote forte, corajoso, temente a Deus, sábio, é quando ela menos tem. Era o que acontecia com Israel. Quando ela mais precisava, quando a nação mais precisava de um rei, ela não encontrava. E quando a gente olha para a história de Salomão, irmãos, existem 3 ofícios, 3 responsabilidades que Salomão deveria ter desempenhado, não só como homem, mas como líder de Israel, que ele foi. E se ele desempenhasse isso, o reinado de Salomão teria sido talvez até melhor do que o pai dele. Mas infelizmente Salomão não fez. E que foram justamente essas falhas que impediram Salomão e que impedem a liderança de muita gente dentro de casa. E que fazem com que muitas vezes as nossas famílias sofram por culpa que não é delas. Da mesma forma que a gente como líder aqui, alguns líderes fizeram a equipe sofrer, né, por um comando incerto, famílias sofrem todos os dias por falta de comandos certos. E eu quero meditar com você sobre esses 3 ofícios que você como homem precisa aprender a desempenhar dentro da sua casa. Quantos homens eu tenho aqui? Você tem certeza disso? Que bom. Fico feliz por você. Espero que as pessoas que Deus te deu para liderar, elas também tenham essa mesma certeza. Vamos lá. Isso é uma palavra para os solteiros também. Porque você hoje pode não ser sacerdote do seu lar, mas o que Deus espera de você é que um dia você tenha um lar para governar. O seu ministério não começa lá na frente, não. O seu ministério começa hoje. Porque muitas coisas que eu vivo hoje dentro da minha casa, eu não aprendi depois de casado, não. Eu sonhei antes de casar, para poder viver. Vamos lá. Primeiro ofício. Fala comigo. Profeta. Esse é o primeiro ofício que um homem precisa ter. A primeira responsabilidade que um homem precisa ter para a sua liderança dentro de casa ser uma liderança que tenha sucesso. Preste atenção, irmãos. Embora em Israel sempre tenha havido pessoas que desempenhassem a função de profetas para a nação, isso não isentava o rei de que o povo visse nele uma figura que representasse Deus sobre o povo. Afinal de contas, quem é que nos deu o rei? Deus. É por isso que um rei, ele era o quê? Ungido. Porque ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi capacitado por Deus para exercer uma autoridade em Deus sobre a nossa vida. Então, se toda autoridade é instituída por Deus, o povo esperava ver Deus na autoridade do rei. Salomão, irmãos, durante praticamente todos os 40 anos que Salomão reinou, nem Deus via Deus em Salomão, nem muito menos o povo.
Existe uma pastora em Brasília, chamada pastora Eline Guerra. Ela é esposa do pastor, ela é esposa do pastor Laudiair Guerra, da Igreja Batista Celular Internacional. E ela, uma vez num congresso de visão celular, aliás não, num congresso de mulheres na CME de Campos, eu lembro dessa frase. Ela dizendo que para as mulheres de uma casa, quando elas vissem seus maridos entrando, ou quando vissem os seus pais chegando em casa, elas deveriam enxergar Deus entrando na casa delas. Quando seu marido chegar na sua casa, é como se Deus estivesse chegando na sua casa. Quando seu pai estiver chegando na sua casa, é como se Deus estivesse chegando na sua casa. Agora presta atenção, irmãos. Ela dizia, não adianta a gente querer que as nossas famílias enxerguem em nós aquilo que nem Deus consegue ver. Não adianta a gente querer que a nossa esposa veja Deus na gente, se nem Deus vê a santidade dele na gente. Não adianta a gente querer que os nossos filhos vejam em nós uma autoridade que nem Deus vê. Todo homem, gente, precisa ser profeta de Deus, precisa ser boca do Senhor dentro do ambiente que Ele reina e que Ele governa. Porque essa é uma das poucas formas que nós temos de conquistar o respeito e a confiança das pessoas que estão debaixo da gente. Então preste atenção, você que é homem, a sua família precisa ver Deus em você. A sua família precisa ver, além de um homem de... Porque quando um homem de Deus fala, a autoridade dele é diferente de um homem qualquer. Quando um homem de Deus decide, a decisão de um homem de Deus é diferente de uma decisão de qualquer outro homem. Quando um homem de Deus se manifesta sobre algum assunto, algum pensamento, enfim, é diferente de uma manifestação de qualquer outro homem. É por isso que muitas vezes a autoridade ela não é respeitada. Se vê a autoridade, o ideal é que as pessoas vissem em nós o Deus que nos deu a autoridade. Mas se a nossa família olhar para nós e não ver em nós o Deus que nos deu a autoridade vai pelo ralo. Então, não só para Israel, gente, mas para todas as nações da época. Em toda monarquia, a figura de um rei era vista como uma representação de Deus na terra. Se você for estudar a cultura egípcia, o faraó, ele tinha um outro nome, que não era só faraó. Alguns chamavam ele de filho do Deus vivo. O Horus vivo. O Deus na terra. Se o faraó desse uma ordem, era Deus dando. Então isso não é uma cultura judaica específica de Israel. Isso era uma cultura presente na monarquia de todas as nações. O rei precisava figurar para o povo a figura de um Deus. Salomão, durante um tempo, irmãos, até buscou ser para Israel essa figura de Deus. Inclusive, o próprio texto mostra em 1 Reis, capítulo 3, Salomão pedindo sabedoria divina para governar. Salomão vira para Deus e fala: Senhor, eu preciso de uma sabedoria vinda do Senhor para eu executar o que o Senhor espera que eu execute, porque eu sozinho eu não consigo. E Deus dá, irmãos. Deus faz uma aliança tremenda com Salomão. O que você quer, Salomão? Me pede o que você quiser que eu vou te dar. Sabedoria. Deus vai e vira para ele: você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido bens, você podia ter me pedido um monte de coisa, mas você não me pediu, você me pediu sabedoria. Porque você me pediu o que de fato tinha valor, eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar um monte de coisa que você não pediu. Mas com o tempo, irmão, Salomão acaba se perdendo no meio do caminho, e o povo começa a olhar tudo nele, menos a figura de Deus. Uma pergunta para a gente se fazer, principalmente você que é casado, você que é pai, as pessoas que Deus confiou você a cuidar, a sua esposa, os seus filhos, o que elas veem quando olham você? Faz análise da sua casa. Seu marido não está aqui. Quem você anda vendo quando você olha o seu marido? É
um assunto interessante para você conversar com ele. Quem você olha o seu pai? É um assunto interessante para você conversar com ele. Você que é solteira, quem você vê no seu namorado, no seu noivo, na pessoa com quem você um dia espera casar? Você que ainda não tem alguém para casar, você está aí ainda à espera de um varão. O que você espera ver na pessoa com quem você vai casar? Você precisa ter isso definido agora. Porque quando essa pessoa aparecer, se você não vê nela aquilo que você espera ver, você já vai entender que não é de Deus para sua vida. Faz uma autoanálise aí. Quando você fala dentro da sua casa, você como sacerdote, você ouve Deus falando dentro de você? Ou você ouve os seus sentimentos? O homem que lidera a sua casa com base nos seus sentimentos, a tendência é que erre sempre. Esse era o problema de Salomão. Segundo ofício, o ofício de sacerdote. Agora a gente vai entender o que é sacerdócio. Como eu falei no início, irmãos, as funções de um sacerdote dentro de uma nação eram basicamente duas. Como eu falei, primeiro, servir o povo. Você é servo do povo. Quando eu vim para cá, esse foi um dos conselhos que o meu pastor deu para mim. Bruno, vá para lá, sirva o povo, sirva a igreja que Deus te confiar, cure o povo. E quando você menos esperar, se você fizer o que Deus espera que você faça, não se preocupe. As pessoas que mais vão ficar assim desconfiadas de você, são elas que Deus vai entregar para você de presente, para você governar, porque o povo é dele. Deus só vai confiar para você o povo dele, quando ele confiar que de fato você vai cuidar do povo dele como ele espera que você cuide. Você me ama? Eu acho que deu certo. Então, o sacerdote, ele tinha que servir o povo. Era um instrumento divino a serviço de Deus e do povo. Segundo, qual era a segunda função básica de um sacerdote? Aproximar a nação de Deus. Fazer uma ponte entre o povo e Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu falo por você. Eu preciso ofertar a Deus. Eu oferto por você. Eu preciso pedir perdão a Deus por algo que eu fiz. Eu peço perdão por você. Eu me sacrifico por você. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu ensino a você os princípios. Era essa a função do sacerdote. Era fazer uma ponte de ligação entre Deus e o povo. Embora na época de Israel, gente, também existissem pessoas específicas, levantadas por Deus em Israel, para exercer essa função sacerdotal, mas cabia ao rei também ser um rei justo, um rei fiel a Deus, de forma que esse rei aproximasse a nação dos caminhos do Senhor. É por isso que você lê a Bíblia, e você ouve a Bíblia o tempo todo falando assim: e reinou fulano durante tantos anos, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Por quê? O que Deus esperava do rei é que ele aproximasse o povo dele. E reinou fulano durante tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque essa função de aproximar o povo de Deus, o cara não fez. Então você vai ver vários exemplos de reis que aproximaram o povo de Deus, e ao mesmo tempo você vai ver uma renca de reis que afastaram o povo de Israel da presença de Deus, ao ponto de enfiar o povo em cativeiros de 70 anos. Um povo que foi liberto das mãos do Egito se tornar escravo de um babilônico. Por causa de rei, irmãos. Por causa de uma nação corrompida. Então cabia ao rei ser um rei justo. E esse, inclusive, foi o terceiro conselho que Davi deu a Salomão. Pega o texto, o versículo 1 e 2, ele vira para Salomão e fala assim: seja homem e seja corajoso. Aí quando você vai para o versículo 3, ele fala assim: Salomão, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Salomão, seja corajoso, seja homem, guarde os princípios, cumpra os princípios, para que você se dê bem, e para que o povo se dê bem.
para que você não se afaste de mim, mas que o povo também não se afaste, porque se o povo olhar para você, e vem em você um exemplo que me aproxime deles, eles vão seguir você e vão se aproximar de mim. Irmãos, Salomão foi tudo, menos um rei, que ao invés de aproximar a nação, Salomão acaba afastando a nação. Salomão, cada reino que existia, ele arrumava uma esposa. Com cada esposa, uma religião. Com cada religião, um deus pagão. Salomão teve 300 esposas e 700 amantes. Agora você pensa em 1000 mulheres, cada uma com um deus pagão, cada uma com uma religião diferente, e tendo que agradar a todo mundo. Imagina a bagunça que ficou, irmãos, na fé e na cabeça de Israel. Porque as esposas de Salomão, irmãos, elas eram assim: eu quero o meu espaço, eu quero um lugar para adorar o meu Deus. Aí Salomão falou: não, vamos fazer o seguinte, tá vendo aquele monte lá? Vai lá e ergue o altar lá do seu Deus lá. Aí ia todo mundo para lá. Daqui a pouco a outra: ah não, se fulano de tal tem, eu também tenho, eu quero da minha. Não, mas eu de lá estou ocupado. Problema, arruma um monte para mim. Aí Salomão vai e dava outro. Tá bom, aquele lá está vazio, vai lá. Por que aquelas duas têm e eu não tenho? Eu também tenho o meu. Porque o Deus delas é maior do que o meu? Não. Aí ele ia dar. E assim ele saiu espalhando altares de deuses pagãos por Israel inteiro. Inteiro. Israel entra por um caminho de idolatria, irmãos. Terrível. Todo homem precisa ser um sacerdote lá, de forma que você seja capaz de ser visto por ela como sendo um instrumento de Deus para a vida dela, e de forma que você seja um instrumento que aproxime a sua família de Deus. A quantidade de homens hoje que afastam as suas famílias da presença de Deus é absurda. Preste atenção. Eu falo isso para os líderes de célula. Todo homem que eu vou aconselhar, eu falo isso. Você é o pastor da sua casa. Não há nada na sua casa que eu possa fazer que você não possa fazer. Eu falo isso com os líderes de célula. Você, na minha ausência, é o pastor da sua célula. Eles precisam olhar em você o profeta que eles precisam. Eles precisam olhar em você o sacerdote que eles precisam para aproximar eles de Deus. Eu conheci líderes de célula, irmãos, que eram piores do que os discípulos. Eu já atendi gente na minha macro na época, de chegar para mim: eu quero mudar de célula. Mas por que você quer mudar de célula? Não, porque meu líder é assim, assim, assim. Rapaz, você não pode mudar de célula. Se eu não puder mudar de célula, eu mudo de... O que ele falou? De igreja. Mas com ele eu não fico. Porque não cumpriu o papel sacerdotal. A gente dentro de casa, a gente precisa ser esse instrumento que traga a nossa família pelos caminhos de Deus, como um pastor traz as ovelhas que Deus confia. Quando eu, como sacerdote, eu conduzo a minha família por caminhos próximos de Deus, o próprio Deus respalda a minha autoridade, gente. O próprio Deus respalda a minha autoridade diante da família e diante daqueles que criticam a minha autoridade. Quando você cumpre o seu papel dentro da sua casa como sacerdote, vou te dar um conselho. Eu não discuto a autoridade da minha casa. Eu não discuto. Qual foi o dia aqui que alguém viu eu batendo boca com um negócio de autoridade? Eu aprendi isso com um pastor que eu tive. O dia que um pastor precisar chegar para a igreja e falar: eu sou o pastor, é porque ele já não é, há muito tempo. O dia que eu precisar dizer para Dani: Dani, você tem que entender que eu sou o pastor, é porque a Dani já não enxerga em mim o pastor. Eu estou tendo que mostrar para ela algo que tinha que ser instantâneo nos olhos dela. A mesma coisa em casa. O dia que você tiver que virar para a sua família e dizer: eu sou o sacerdote, é porque possivelmente ela já não vê mais você como sacerdote. Então, eu não discuto a autoridade. Eu não brigo por autoridade. Quando eu sou, assim, desafiado a tomar uma decisão, eu tomo a decisão. Vai ser feita assim. É muito raro acontecer da minha esposa discordar de mim em alguma coisa. Olha, a direção é essa. Tá bom, não faz não.
Não quer fazer, não faz. Tchau. Tu vai arrumar um problema com quem? Com Deus, cara. Mas para isso você precisa saber se de fato foi Deus quem mandou você fazer. Então, a autoridade não se impõe. A autoridade ela é construída em cima de respeito. E respeito não se impõe, respeito se conquista. Salomão perdeu todo. Todo. Algumas perguntas para mim e para você. Você é um marido ou um pai que aproxima a sua esposa e os seus filhos de Deus? A função de aproximar a sua família de Deus não é minha. A função de aproximar a sua família de Deus não é da sua esposa, não é dos seus filhos, é sua. Se você não fizer esse papel, Deus vai cobrar de você. Você é um sacerdote que apresenta todos os dias para a sua família? Uma pergunta para os solteiros. Preste atenção nisso aqui. Quando eu conheci a minha esposa não era crente. A minha esposa frequentava igrejas. E assim mesmo uma vez por ano. Igreja na vida da minha esposa era igual IPVA, uma vez por ano. Mas frequentava, tanto que quem me apresentou o Ministério Semear foi ela. Quando elas... Então, eu conheci a minha esposa, mas eu conheci minha amiga. Quem apresentou Deus para minha amiga fui eu. Quem aproximou a minha esposa de Deus fui eu. Quem deu o ultimato na minha esposa: você quer namorar? Quero. Então tem que ser assim, assim, assim. Se não for assim, 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 tchau. Se você tiver que estabelecer uma aliança comigo, antes você vai ter que estabelecer uma aliança com Deus. Hoje, irmãos, se eu morrer, a aliança dela não está fundamentada na minha aliança com Deus. A aliança dela com Deus está fundamentada nela com o Deus dela. Quando eu me converti, minha mãe não era crente. Quem apresentou Deus para minha mãe fui eu. Então, você que é solteiro, você não espera casar para começar a sua vida de sacerdócio, não. Você pode apresentar Deus na sua casa, através da sua vida, da sua forma de falar, da sua forma de agir. O quanto Deus muda a sua vida todos os dias. A forma que você agir, que hoje você já não age mais. Terceiro, o ofício de rei. Nós, como homens, nós temos a responsabilidade de ser profeta na nossa casa, de ser sacerdote na nossa casa e de ser rei na nossa casa. O nosso grande problema é que às vezes a gente quer a honra e a pompa do rei, mas não quer pagar o preço que o rei paga. Por mais incrível que lhe pareça, Salomão foi chamado para ser rei e nunca foi. Rei governa, gente. Governa ou não governa? Salomão, ele era governado pelas esposas. Salomão, ele era governado pelas vontades dele, pelos desejos pessoais dele. É por isso que quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele fala: vaidades da vaidade. Tudo, passei a minha vida inteira sendo governado pelas minhas vontades, pelos meus prazeres, pelos meus desejos, pelas minhas vaidades, pelas minhas mulheres, e no final das contas descobri que nada valeu a pena. Salomão termina a vida bem diferente de como Davi termina. Eu vejo Davi terminando a vida dele do mesmo jeito que o Dr. Russell Shedd terminou a dele. O Dr. Russell Shedd morreu alguns anos atrás, vítima de um câncer. E perguntaram para o Dr. Russell Shedd: Dr. Russell Shedd, o senhor não fica assim triste com essa questão do câncer, de repente o senhor vir a falecer? Irmão, Deus, mãos. Se Deus quiser, Ele me cura. Se Deus não quiser, Ele me leva. Mas eu vou dizer para o irmão, a sensação que eu tenho hoje é que Deus está me desmamando do mundo para viver na eternidade. Cada dia que passa eu sinto menos prazer nas coisas daqui. Eu amava feijão, não gosto de feijão mais. Eu amava comer não sei o que, não gosto mais. Eu amava fazer isso, já não gosto mais. E cada coisa que eu vou deixando de gostar aqui na terra vai me fazendo esperar com mais ansiedade ainda por aquilo que eu vou herdar no céu.
Foi assim que Davi terminou a vida dele. Salomão não. Salomão termina a vida dele numa profunda depressão, gente. Porque descobriu que nada valeu a pena. Um rei protege a nação. Salomão permitiu que a idolatria entrasse em Israel e que a ira de Deus se acendesse não só contra ele, mas contra o povo inteiro. Rei é um ser corajoso. Salomão casou com 300 mulheres diferentes para não ter que entrar em guerra com ninguém. Já expliquei isso aqui. Ele casava com a filha dos reis para que os reis não entrassem em guerra com ele. Tamanha era a covardia do infeliz, com medo de alguém declarar uma guerra contra ele. Se fulano de tal declarar uma guerra, ele me vence. Vou casar com a filha dele, que ele não vai vir contra o genro dele. Um rei sabe dizer sim, mas um rei também sabe dizer não. Maridos, governar uma casa é saber dizer sim, mesmo quando às vezes você quer dizer não. Mas é também dizer não quando as pessoas querem que você diga sim. O problema não está no dizer sim ou no dizer não. O problema está naquilo que você diz, se aquilo que você diz de fato está sendo pautado naquilo que Deus mandou você dizer. Eu digo sim com a maior facilidade, mas também digo não com a maior facilidade. E quando eu não tenho nada para dizer, eu simplesmente falo, vou orar. E quando Deus me disser o que é para dizer, eu digo. Sabe por quê, irmãos, que muitos homens hoje não têm autoridade respeitada dentro de casa? Porque a pior coisa que tem é a gente ser governado por quem a gente não confia. A pior coisa que tem é a gente seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo. Tem coisa mais desesperadora do que você estar numa cidade que você não sabe nada. Aí você pensa, vou parar ali, vou perguntar naquele ponto de ônibus. Aí você pergunta para a pessoa, como é que eu faço para pegar a BR? Para aí. Ih, rapaz, agora você me pegou. Acabou para mim, meu irmão. Eu já fico assim, tá bom. Não, para aí. Eu vou dizer para o senhor, o senhor segue aqui, o senhor vai seguir essa reta aqui mais ou menos uns 30 quilômetros. Eu digo, eu? Vou andar 30 quilômetros? Quando chegar lá, o senhor vai pegar um viaduto, mas cuidado com a entrada da direita. É direita ou esquerda? E agora me pegou fulano. Acabou, irmão. Porque você está sendo direcionado por alguém que você não confia, não sabe nem para onde está indo. Por isso que às vezes você vai pedir uma informação assim, ei, como é que eu faço? Desculpa, eu não sou que eu não posso te direcionar, porque eu não sei nem onde é que eu estou. É por isso, irmãos, que tem muita casa sofrendo, sendo governada por homens que não sabem para onde vão, recebendo respostas de homens que não sabem nem o que estão falando, olhando para uma figura que a família gostaria de ver Deus, e não está vendo nem o cão, que dirá Deus. E isso faz com que famílias sofram muito. Para terminar, para você ver como essa questão de governar uma casa. Quando eu me casei, e minha esposa, saiu, né? Quando eu me casei, ela ainda é um pouco, mas ela era mais. A minha esposa, ela era um fenômeno para resolver problema, irmãos. Aquela mulher era um fenômeno para resolver problema. Você tem uma ideia? Eu trabalhava com ela no banco e isso foi o que mais assim me apaixonou nela, porque ela era aquela mulher que negociava e viajava o Rio de Janeiro inteiro para pagar contrato, e tirava chassi de caminhão, e número de motor, e vistoria, e contrato de 300, 400 mil, a mesa de crédito de São Paulo ficava doido com ela, com as fichas dela, porque essa menina só manda ficha alta e não sei o que, eu ficava doido. Tudo ela resolvia. Rapaz, quando eu olhei aquela mulher, eu disse, rapaz, é essa, meu irmão? Você imagina, cara? É essa aí que eu quero. Aí, com o tempo, aí eu me casei. Quando eu me casei, irmãos, a minha esposa era independente, mas aos poucos ela foi se tornando dependente. Hoje, para não dizer que ela é totalmente, ela é praticamente dependente em muitas coisas de mim. Mas não é por incapacidade, não. Por uma circunstância divina, e eu vou te explicar. Porque eu me casei com uma mulher que eu esperava que fosse independente, que ia resolver tudo. Aí eu lembro uma vez, eu tinha um negócio para resolver nas Águas do Paraíba, que é uma companhia de água lá em Campos, da nossa casa. E eu precisava que ela pegasse, eu acho que uma conta e visse um número, e fosse na Água dos Paraíba, porque eu estava em outro lado da cidade, só vai lá, vê lá direitinho. Aí ela começou, eu não sei ver isso não. Menina, mas o número está aí, vê aí, está aí o número aí, vai lá, resolve, é só você falar, o protocolo já está. Não sei não, vou esperar você chegar para resolver. Eu digo, meu Deus do céu, vou ter que sair do outro lado da cidade para resolver isso. Resolve isso aí, filho. Pelo amor de Deus, não vai dar tempo não. Não vou resolver não. Então tá, então tchau. Rapaz, desligou o telefone, eu fiquei com a raiva, irmão. Meu Deus, cara.
ter essa mulher que resolvia tudo. Aí de repente veio aquele sussurro assim no meu ouvido, assim, ó. Estranho. Você já sabe o sussurro, né? Você um dia me pediu uma esposa, eu te dei. Você um dia me pediu uma mulher obediente, e eu te dei. Você um dia me pediu uma mulher submissa e que respeitasse a sua autoridade sobre ela, e eu te dei. Você me pediu uma esposa que um dia se sentisse protegida debaixo da sua guarda, do seu governo, e eu te dei. E hoje você reclama da dependência dela em você. Irmãos, que soco na boca do meu estômago. E eu ainda escutei o Espírito Santo falando assim, eu não imaginei que eu tivesse feito tão mal a você, te dando as coisas que você tinha me pedido. E eu lembro de eu contando essa experiência, aconselhando um marido, também em crise com relação a isso. Dele falando, a minha mulher é muito dependente de mim. E às vezes eu me sinto sobrecarregado do meu filho. Deus deu ela para ser protegida por você. É por isso que ela depende de você. O problema não está com ela. O problema está com você. Na liderança da sua casa, seja o rei que Deus espera que você seja. Governe a sua casa com consciência, com responsabilidade. Governe as finanças em nome de Jesus, com fidelidade a Deus, com responsabilidade em Deus. Proteja a nação que Deus te confiou dentro da sua casa. Proteja. Eu sei que nós, como sacerdotes, nós não somos os super-homens. Então o nosso telhado às vezes pode ser que quebre. Mas tem gente que não se preocupa em se proteger. E telhado vazado deixa cair chuva lá dentro. Tem muita família hoje sofrendo problemas sérios porque não teve um sacerdote que o protegesse do inimigo. Tenha coragem para tomar decisões, mas ao mesmo tempo tenha certeza do que você está fazendo. Não é simplesmente tomar decisões, é tomar decisões pautadas na certeza de que Deus está falando dentro de você. E se Deus não estiver falando nada, não faça nada. É melhor aguardar uma direção de Deus do que pecar fazendo o que Deus não mandou fazer. Saiba dizer o sim no momento certo, mas também saiba dizer o não no momento certo. Famílias hoje sofrem por excessos de sim e por faltas de não. Por outro lado, outras casas sofrem por excesso de não, porque nada pode, nunca pode, tudo é errado, tudo não pode, tudo não sei o quê. Nunca existe um sim. Gente, nenhum reino sobrevive ao desequilíbrio de um rei. Nenhum reino sobrevive ao desequilíbrio de um mau sacerdote. Se você for um sacerdote desequilibrado dentro da sua casa, o seu reino sofre. A sua casa sofre. Procure ser equilibrado no seu sacerdócio, porque Deus espera isso de você. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Você que é homem, eu vou orar pela sua vida. Vou orar, vou ungir você, para que Deus possa fazer você superar em 2019 o seu potencial de profeta dentro da sua casa. Eu não quero que a sua família espere eu chegar na sua casa, ou espere chegar num culto de escutar Deus falar. O meu sonho é que a sua família olhe para você e escute Deus através da sua boca. Eu vou orar para que Deus te traga uma unção que aumente o seu potencial de sacerdócio dentro da sua casa. Sirva a sua família. Aproxime a sua família de Deus antes que seja tarde demais. E seja rei na sua casa. Não somente no título, mas governando, protegendo, guardando, cuidando da sua família. Quem tem que governar a sua casa, quem tem que proteger a sua casa, não é a oração da igreja. Isso é um a mais. E a gente faz com o maior prazer, todo domingo, orando pelas nossas famílias.
Mas se você não fizer o papel de sacerdócio na sua casa, ninguém mais na sua casa tem mais autoridade para aproximar a sua família de Deus do que você. Posso orar e jejuar como for. Posso sapatear no monte a madrugada inteira. Mas o sacerdote da sua casa vai continuar sendo você. E os seus filhos sabem disso. Principalmente nós que temos filhos pequenos. Eles aprendem olhando o que a gente é, o que a gente faz e não o que a gente fala. Amém?